Voltamos, o Corneta Cast, voltamos, sendo que ninguém pediu que a gente voltasse. Voltamos do nosso recesso aqui, do nosso 23º podcast. Vamos começar a nossa segunda temporada aí, falando, como sempre, cornetando bem e falando mal mesmo, porque se for para falar bem, pague a gente. Bem, depois de negociar nossos salários, voltamos aqui, eu, Vitor Zene, e hoje nós estamos aqui com a presença dele, Chandler. E aí, Chandler, beleza? Tranquilo. Como é que foi o aumento aí do salário? Foi bom? Negociou bem o contrato? Deu pra tirar um período sabático, muita fartura. O salário é muito bom, né? A gente saiu de praia. Salário bom agora. Dá pra comprar um refrigerante agora de R$7. Pô, então tá bom, então. E aí também o nosso gerente de TI, o homem da informática do nosso grupo, Rafael. E aí, Rafael, beleza? Tudo beleza, salário acertado para mais uma temporada, uma serpa de mão e um pastel de queijo. Beleza, e aí estamos aí para honrar a camisa do time e fazer o que o professor manda, né? Beleza. E ele, o inigualável, o odiado, como é que a gente pode dizer? Deu um adjetivo aí pra ele. Né? Como é? O que arrega pra bicolor. Ele, o Corneta Remista. E aí, Corneta? Como é que tá, chefe? Tá ruim aqui, tá todo mundo convidado, mas eu escapei, mas vamos levando. Beleza. Também estou com Covid, 15º dia aqui, mas recuperado, graças a Deus. Bem, gente, 23º podcast. Vamos iniciar aí o Remo nessa temporada 2021, certo? O Remo já jogou 4 partidas do Campeonato Paraense, não foi? Foram 4 partidas? 3. Remo, 3 partidas? Ganhou de 1-0 do Itupiranga. Ganhou de 1-0 do Itupiranga. Ganhou 1-0 do Itupiranga. O que mais? Qual foi outro jogo aí? Eu até esqueci o Campeonato Paraense. 2-1 no Bragantino e 4-1 no Gavião. Não, o Bragantino não foi 3-2, pô. Foi 2-1. Não, foi 3-2, pô. 3-2. 3-2. 3-2. E o jogo da estreia foi quem? Remo e... Remo e Gavião e KTG. Remo e Gavião com KTG, que a gente ganhou de 3-0, não foi? 4-1. 4-1. Então vamos lá, na sequência. Primeiro jogo, Remo e Gavião com KTG, 4-1. Remo e Bragantino, 3-1. 3-2, perdão. 3-2. 3-2. E aí, Remo e Tupiranga, 1-0. Então, para te ver como a gente está informado, porque ninguém liga pro Parazão. E aí, o Parazão foi suspenso. Belém entrou em lockdown. E o Parazão suspenso. E aí, a gente foi na Copa do Brasil, correto? Vamos inventar o Esportiva. Esportiva com aquele time mais ruim que bateu em mãe, mas aí a gente conseguiu uma vitória, 2-0. O juiz tentando a todo custo roubar a gente, mas não conseguiu. E a gente consegue essa classificação e aí agora vamos pegar o CSA. E aí, gente, qual é o retrospecto aí desses 4 jogos aí do Remo? O que é que a gente pode esperar? A gente veio hoje para cornetar ou não dá para falar nada? Começa aí, Corneta, o que é que a tua expectativa aí pro Remo nesse início de temporada aí? Bem, o Parazão Parazão ninguém liga, né? Na verdade são jogos de pré-temporada. A temporada mesmo começou no jogo contra o Esportivo, né? Que era o jogo que realmente valia. O Parazão só vai importar ali as finais, já a quarta de final, agora vai ter quarta de final, né, semifinal. E é ali que realmente vai ser umas partidas que a gente vai poder tirar um
uma visão melhor do Remo. Mas sobre esse jogo contra o Sportivo, né? Teve muita gente falando também que não dava para analisar nada, etc e tal, mas eu acho que dá para tirar algumas coisas, né? Eu gostei bastante do G2, né? Ele voltou, a gente viu que a parte física não pesou tanto, ele voltou bem, foi o melhor jogador do time, inclusive fazendo o gol. E aí tivemos o retorno do Gabriel Lima, né? Que eu não sei porque voltou também, um jogador que ali, né? Tá fora de ritmo e também nunca foi lá grande coisa, né? E voltou daquele mesmo jeito que a gente conhece, né? Perdendo gol só ele atrás. E a nossa defesa do mesmo jeito também, né? Com Fredson e Jansen ali facilitando sempre não, até que não tivemos tanto problema nas bolas aéreas, né? Por incrível que pareça. Só que aí foi embora o problema, surgiu outro, né? Que várias vezes o Sportivo teve chance, né? Inclusive com pênalti. Discutível ali, aquele pênalti do Fredson em cima do atacante deles. Ele bateu, o Thiago acabou fazendo uma grande defesa. E aí teve outro lance também, né? Que deixaram o cara sozinho, só ele e o Thiago, e o cara burro acabou perdendo o gol. Enfim, eu acho que foi uma partida boa, mas claro, Remo claramente precisa ter atenção em relação à defesa, principalmente nos dois zagueiros. Visivelmente a gente precisa contratar. Precisava de ao menos um zagueiro já para ir testando na pré-temporada do Paraense, né? Porque vai ficar complicado você trazer só para a Série B, né? E aí depois você não entrosa junto com os outros jogadores, né? Então é uma coisa que fica um pouco complicada. Claro que o pessoal vem, não sei o quê, não dá para trazer porque estão todos jogando Paulistão. Não, eu acho que ao menos um ou dois daria para trazer, né? Enfim. Agora, sobre o jogo contra o CSA, eu acho que o CSA ele é favorito, né? Ele é levemente favorito para esse jogo. Eu acho que o Remo tem, sim, ainda algumas possibilidades, né? Se ele armar de uma retranca boa, talvez ele consiga um resultado, mas a gente não sabe que a gente não pode se iludir, né? A gente não entra assim de igual para igual. Até mesmo porque o CSA é um time que já jogou a Série A, né? Já jogou a Série A, já jogou a Série B 2 vezes na década passada. E é um time que já está acostumado a fazer planejamento, né, de 600, 800 mil de folha salarial. E também recebe uma grana da Copa do Nordeste. Enfim, é um time que vem mais preparado nesse primeiro momento do que o Remo, né? O Remo ainda precisa... o Parazão ele tem todas as cotas bloqueadas, não consegue contratar muitos jogadores, por conta que outros preferem jogar o Paulista, né? Então, nesse primeiro momento, o Remo não vem tão preparado. Mas, sim, tem sim as suas possibilidades, né? Tem alguns jogadores que podem, de repente, ali o Renan Gorni, o G2 também, que podem fazer a diferença. Mas, enfim, é um jogo que a gente não pode se iludir que a gente não entra como favorito. Obrigado aí, Corneta. De volta. E aí, Chalé? É isso aí que o Corneta falou? O que a gente pode esperar do Remo aí nessa Copa do Brasil? Sinceramente, eu acho que o Remo tem pouquíssimas chances diante do CSA. É uma equipe muito qualificada, uma equipe que, por erro de arbitragem, ela não está na Série A em 2021, porque foi descaradamente roubada na penúltima rodada, né? Eu acho que foi contra a Ponte Preta. É um time que foi muito regular, né? No primeiro turno da Série B nem tanto, mas no segundo até que foi. E o Remo tem que se desdobrar se quiser vencer, e a gente tem visto um Remo que eu nem lembro a última vez que o Remo passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Aliás, para a terceira fase. Na segunda fase ele costuma cair. E aí, enfim, é um time que... 2003. É bem longe pra cacete. É um time que ainda, como o Corneta falou, ainda tá em montagem, ainda tá em processo de formulação. Sobretudo na defesa preocupa muito. Também não estou muito seguro com os volantes. O Lucas Siqueira, o cara tá uma múmia. O cara tá jogando sem parar desde o meio do ano passado. A diretoria não dá uma folga pro cara, entre outros, como o próprio Vinícius, né, que só tá de folga por causa do você ter sido positivado, né? Às vésperas. O próprio Marlon também, né?
O Marlon. Tem uma meia dúzia aí que tá jogando sem parar desde agosto, né? Desde da fase final do Paraense, não para de jogar mais. Enfim, o fato é que o Remo escolheu um setor para investir. Esse setor foi o ataque e o meio-campo. Até que fez as suas contratações na lateral, mas deu para ver que a preocupação maior era o ataque. Porque aquilo, né? Saiu o Salatiel, não entrou em acordo, foi embora também a porcaria do Gustavo Vermel, foi embora a porcaria do Charles, enfim, e ficou essas vacâncias. A diretoria se desesperou, eu vejo assim, não havia necessidade de sair contratando 7, 8 atacantes, principalmente se tratando de paraense, e sim reforçar a zaga. O Remo, em muitos momentos na Série C, teve os apagões da zaga, que foi que muitas vezes colocou a classificação em risco, né? O ataque, mesmo o magro, muitas vezes funcionou. Agora, em jogos como o do CSA, é ralado, porque mesmo que a gente faça 1 ou 2 gols, o ataque deles é muito bom, e a nossa defesa não dá segurança, né? Então é realmente complicado. Não vejo nesse momento do Remo, a gente não sabe como vai ficar nessa questão da paralisação, né? O time se deslocou para Castanhal ontem e vai fazer não vai fazer treinamentos como ele faz em período normal, né? Ele vai fazer umas movimentações físicas só para a galera não ficar parada, né? Essa que é a verdade. Mas a gente não sabe muito bem, eu pelo menos não vejo muito bem, com olhos otimistas esse momento do Remo para enfrentar o CSA. E aí, como eu até falei no Twitter um dia desse, né? São 38 vezes que a gente vai passar por isso no ano. São 38 frios na espinha e desespero que a gente vai sentir. Pelo menos quem é mais realista e sabe o que o Remo é capaz de fazer. Remice, né? Então, enfim, eu acho que o pessoal tem que realmente encarar esse jogo como um sinal do que vem pela frente a partir do meio do ano na Série B, né? São equipes que montam elencos com mais de 1 milhão de orçamento, investem pesado para subir para a Série A, é muito competitivo, é muito nivelado. E, enfim, as contratações, quanto mais elas demorarem, né? Tem umas figuras lá no Twitter que acham normal elas demorarem. Não vamos citar nomes. Mas quanto mais elas demorarem, mais o time vai se debilitar e se demorar cada vez mais a ter uma liga, né? Um estilo predefinido. Eu acho que o Remo precisava de uma base, né? E eu não vejo ainda essa base ali com essa zaga, pelo menos, né? Ainda não vejo. A gente precisa convencer, né? Preciso provar. E até agora, nada, né? Nem nos jogos finais da Copa Verde, nem nos jogos finais da Série C. Na final da Série C, não provaram isso. E essa zaga vai permanecer aí, né? Até o início da Série B não vai ter mais contratação, pelo que eu já vejo pelas notícias. Contra o próprio Esportivo, né? Um time risível, um time que só apanhou no Campeonato Gaúcho. A zaga do Remo complicou vários momentos ali patéticos. Inclusive, foi uma surpresa, né? O goleiro do Remo ter pego um pênalti, porque a zaga realmente quis entregar várias vezes. Foi, é aquele lance também que o goleiro pegou a queima-roupa, que por mais incompetência do jogador do Esportiva do que outra coisa. Então é isso daí. O CSA, o jogo contra o CSA vai ser um bom termômetro mesmo do que o Remo vai encontrar na Série B. E vai ser interessante a gente analisar esse jogo para ver como é que o Remo vai se portar. Claro que a gente sabe que esse time aí não vai ser igual ao da Série B, mas a base, enfim, é essa. Eu gostei muito, graças a Deus o Guedes voltou. Acho que foi um acerto isso. E isso é importante também. Rafael, tuas considerações aí, Rafael. Sobre esse jogo, né, com o Esportivo na Copa do Brasil, né, como já foi citado pelos colegas, a nossa zaga tentou entregar, mas felizmente o time do Esportivo não aproveitou
Ou quando aproveitou, no caso, parou no Thiago, né? Como foi naquele pênalti lá que o juiz inventou. Mas os erros da zaga seguem os mesmos, né? Pelo visto, aliás, vai ser só mesmo. Vai ser essa dupla de zaga Fly de Sanjance pelo menos até o final do Parazão. E quando a gente olha pro banco, a gente só tem o Mimica, né? Porque o Kevin não dá pra contar. Ele vive se lesionando. Kevin foi espirrar e já tá lesionado, né? Foi, espirrou, quebrou o dente, mas 2 anos no DM agora. Pô, teve essa última lesão dele com alguma coisa no olho. Porque, caraca, bicho, lesão no olho. Meu Deus do céu. Meu nome é pai d'égua. Mas Sim, enfim, né? Continua, Rafael. Já no ataque, pelo menos do ano passado pra cá, né? Já temos opções, como eu posso dizer, um pouco melhores, menos piores, não sei. Né? Aí vai do critério de quem vê, né? Eu, pelo menos, estou vendo umas opções bem melhores, como o Renan Gorni, o Lucas Tocantins, que fez o segundo gol do Remo contra o Esportivo, né? Se apresentou bem. Mas em compensação, o Gabriel Lima, né, voltou perdendo o gol como de costume, né? Como ele já perdia aqui na 2017, 2018. Mas, né, vai ser esse time mesmo. O Alebente já disse que não vai contratar, né? Inclusive, agora tu levantaste uma bola interessante, né, Rafael? Que foi essa questão dos pontas, né? Que o Bonamigo, desde que ele chegou ao Remo, a gente nota assim que ele tenta implementar um 4-3-3, né? Com 2 pontas e um centroavante no meio. E ele não tem conseguido, ele até agora não conseguiu implementar direito esse estilo, né? Porque ele sempre a gente observou bastante ali na Série C, ele sempre tentando alternar. Né? Uma hora teve um jogo que ele até fez o que nós sugerimos aqui, não foi? Que foi colocar o Eduardo Ramos no meio, né? O G2 numa ponta e, se eu não me engano, o Carlos Alberto na outra. Não deu muito certo. Aí depois ele tentou com o Hélio, né? Com o Hélio numa ponta, o Wallace noutra, né? E agora restou para ele colocar o Renan Gordi centralizado, né? E o Gabriel Lima e o Dioguinho, cada um em uma ponta, né? Isso é uma coisa que também não vai dar certo, né? Pela limitação técnica muito grande ali, tanto do Dioguinho, né? E do Gabriel Lima também. Enfim, se ele quer implementar mesmo esse estilo, ele vai ter que contratar um ponta bom, né? Então ele já tem aí o Lucas Tocantins. Ele foi reserva na Chapecoense, mas no caso do Remo, eu acho que se não houver outro ponta melhor, eu acho que ele chega para ser titular, certo? E aí o Remo precisa ir atrás, né, de outro ponta bom, né? Que seria ali o sonho do remista seria o Felipe Marques, mas acho que a realidade a gente vai ficar com Pimentinha da vida. E em relação do jogo contra o CSA, né? Diferente do que a gente viu pela TL, teve um comparando o Remo com aquele Remo de 2015, quando foi enfrentar o Atlético Paranaense, que vendeu caro a eliminação, que o Remo ia chegar lá em Maceió e ia ganhar. Não é assim, né? O Remo acabou de voltar para a Série B depois de 13 anos. Vai pegar um CSA bem mais estruturado, com mais time, né? O CSA aí, até um tempo desse, estava na Série A. Eu também não vejo o Remo como favorito, mas quem sabe, né? Vai que o Bonamigo arme uma retranca lá e o Remo consiga, nem que seja nos pênaltis, sair com essa classificação. Aquele Remo e Atlético Paranaense era o Josué Teixeira, não era? Não, era o Cacaio. Não. Os Cacaio, por isso que conseguiu. Era o Cacaio. Isso, mas aí o Remo não vinha de uma. Ele vinha de uma derrota do Paraense, se eu não me engano. Não sei de onde ele vinha, que parece que ele jogou aquele
ele jogou aquele Atlético Paranaense aí pra buscar pelo menos alguma coisa, pra calar a boca dos críticos, né? Então ele jogou assim o melhor que ele tinha na época. Ele perdeu Não, o no Paysandu segundo na jogo Copa Verde. ele usou os reservas, na verdade. No segundo jogo ele usou os reservas. Ele tava poupando pro jogo contra o Paysandu na Copa Verde. E ele usou os reservas. E aí, os reservas, na hora, conseguiram arrancar ali um empate heróico, né? E foram Isso. pros pênaltis, onde o animal do Fabiano caiu todas as Só vezes. caía pra um lado. Isso. Nossa. Ele só pulava pra um lado. É engraçado essa narrativa, né? De vender cara a derrota. Tipo, os caras. É tipo 2018, que veio o Internacional do Odair Hellman aqui e o Remo realmente jogou muito bem. O Elielton enganou naquele dia, o Felipe Marques jogou pra cacete. Mas é aquilo, e enfim. Em dois momentos bons do Internacional, o Internacional foi lá, fez 2 gols e foi 2-1. Não adiantou o Remo jogar bem, vender caro. E o pessoal fica nessa coisa, né? Se apequena tanto de achar que é bonito o Remo. Inclusive, eu acho que isso é muito provável de acontecer. O Remo até brigar bastante e levar a perder, sei lá, de 2-1 pro CSA. E o pessoal achar bonito, achar louvável, achar maravilhoso. Porque se o Remo fizer isso 38 vezes, ou sei lá, 25 vezes na Série B, se ele jogar bonito e perder, ele vai ser rebaixado. Não adianta esse papo de vender caro. Isso é loucura. É o pessoal sempre se contentando pouco com pouco. Eu acho totalmente diferente um retrospecto. Se ainda fosse o mesmo time que jogou contra o Atlético Paranaense, graças a Deus não é mais. Eu até diria, mas pô, já se passou, não tem nada a ver, o contexto é totalmente diferente. E aí o pessoal faz um retrospecto, tira um retrospecto da cabeça, não sei da onde. Enfim. Então se for por isso, o Remo, quando chegou naquelas semifinais da Copa do Brasil, enfim, é totalmente diferente. Antigamente o Remo não estava conseguindo nem passar da primeira fase, perdia por Serra do Espírito Santo, fazia uns vexames aí. E agora que a gente está conseguindo evoluir, venceu pelo menos, se impôs, né? Como time de Série B lá contra o Sportivo. E o Sportivo era muito ruim mesmo. Bem, e aí, eu queria que vocês dissessem assim, e o Shoa, gente? Eu tô achando ele, apesar de que ele ainda tá meio fora de ritmo, ele tá sendo ok nas partidas. O que é que vocês acham da contratação que veio do rival? Começa aí, Corneta. É uma contratação, como o Chandler falou, né, que foi logo para suprir a ausência do Chad, né, que a diretoria foi logo em cima. Eu acredito que até a Série B, né, ele já esteja ok. E a gente espera mesmo que seja uma boa contratação. E aí também tem outro, né, o Jefferson Lima, que chegou aí também, que é para rivalizar com ele. Enfim, ele também jogou Série B pelo Fortaleza. Não sei se foi pelo Fortaleza. Mas enfim, é um jogador que já é rodado na Série B, eu acho que conhece bastante, né? Então pode ser bastante útil no futuro, né? Então a gente espera que ele não tenha mais nenhuma lesão, né? Que possa atrapalhar aí o seu rendimento. Mas até o momento ele tá ali, a questão física tá pesando bastante, né? Ele ficou ali meio que jogando como um líbero, né? Eu até fiz uma brincadeira que se ele jogando como um líbero igual o Yuri, se ele postar ali no Twitter uns leão caralho, ele vira logo o ídolo. Em linhas gerais, é basicamente isso que o Corneto apontou. Ele é um jogador de qualidade, ele tem boas passagens na carreira, né? Digamos assim, um bom momento inicial dele na carreira foi no Paraná, no Fortaleza. E, enfim, eu acho que ele tende a ser um jogador bom. Não vou dizer que ele é um jogador brilhante para nível de Série B, eu não acho. Mas é um jogador bom, que ele preenche bem o espaço do meio, ele tem uma boa saída de bola. Na verdade, ele era um dos homens de confiança do Hitler dos anos, em 2019. Aí em 2020 ele já caiu um pouco, começou a se contundir, né? Mas eu lembro daquele repá, que foi onde as coisas o chopp começou a ficar aguado pro Remo, quando o Remo estava vindo muito bem, e aí o Remo
Eu acho que o Remo primeiro perde pro São José, né? Do Rio Grande do Sul, depois perde o Repá. Ou não lembro se primeiro ele perde o Repá e depois perde pro São José. Mas enfim. Foi no momento que o Márcio Fernandes de 2019 chegou no máximo do máximo e começou a decair. E o Shoa jogou muito naquele dia, ele preencheu praticamente todos os espaços do campo, ele marcou, ele distribuiu e ainda fez o gol contra o Remo. O cara jogou muito bem, enfim. Eu acho que dos últimos anos, junto do Nicolas, ele venceu o jogador que mais despontou no rival. E espero que ele realmente jogue um bom futebol no Remo, um futebol semelhante a esse que ele jogou lá. Porque de fato o Remo não tem tido bons volantes, né, nos últimos anos. Uma posição que ela não tem sido tão próspera, mas enfim, ele é um bom jogador. Eu acho que ele não chega a ser um pitbull como era o Charles, mas é um bom jogador. Mas o Charles só era vontade também. E aí naquela época ali o Charles só era aquela vontade, fez uns gols lá de chutão, só contra o 13, não foi que ele fez aquele gol lá? Ou ele fez outro gol? Contra o 13 outro gol contra ainda. Jacuipense. Contra quem? Jacuipense. Jacuipense, né? Foi, só que não foi de falta, foi de fora da área. Foi de fora da área. Tirando isso, ele ficou na reserva ali, não conseguiu também mais evoluir. Vamos ver. Rafael, e aí, o que você acha aí do Shoa? É uma contratação, né? Ok, né? Ele é um bom jogador, não é à toa que joga. Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Bom, o Shoa, né? Ele vem como o Corneta falou, nesses últimos anos, ele foi destaque do rival junto com o Nicolas, né? Começou de um certo modo ruim, né? Até porque já vinha voltando de lesão, né? Começou falhando contra o Bragantino naquele jogo lá no Diogão. Mas, né? Parazão é um campeonato pra gente. Mais um campeonato de pré-temporada, no caso, né? Pelo esse jogo na Copa do Brasil, contra o Itupiranga, ele foi bem ok, né? Pra alguém que tá voltando de lesão, ele foi bem ok. Pra uma Série B, eu não vejo ele como titular, né? Tem que vai ter que ir atrás de outro volante, no caso, pra ser titular ao lado do que se queira, né? Mas, caso, é bem ok, né? Porque o Remo pretende na Série B, que é a permanência. Eu pelo menos vejo assim. Beleza. Eu tô na esperança, cara. Eu acho que ele vai render muito aí nessa Série B, vai ser uma peça fundamental no nosso time. Agora, a gente voltando aí recentemente, um perfil no Twitter, um perfil não é nem ligado ao Real Madrid nem nada, né? De um torcedor do Real Madrid postou os mundiais lá, dos times brasileiros, todos os times, né, e brasileiros. E aí o Remo mais uma vez apareceu para aquela taça Copa Hugo Chávez lá, aquele mundialito da Venezuela. E aí a galera ficou oriçada, voltou de novo os comentários e blá blá blá. E assim, a gente sempre criticou, né? Não sei de onde surgiu isso, essa taça mundialita deve ser considerada mundial. Aí uma época de novo o Botafogo queria considerar aquele campeonato também, pelas duas taças mundiais dele como um campeonato mundial, o Botafogo quis considerar. E aí volta de novo à tona de vez em quando esse assunto. Chandler, fala aí sobre o mundialito. Pequeno problema aqui no meu microfone. Cara, eu sinceramente a gente discutiu bastante sobre isso, né? Eu acho que é carência, não tem outro motivo. Claramente é uma carência da torcida do Remo ter um feito, uma glória para se orgulhar e aí, enfim, busca nesse tipo de situação alguma visibilidade, porque na verdade isso só mostra o quanto a torcida gosta desses discursos
de time pequeno, né? Que parece um time de pelada, né? Esse time, eu conquistei um campeonato lá não sei quando. É tipo se ressuscitar o Atlético, acho que o Atlético Clube Belém, que foi o primeiro campeão do Campeonato Paraense. Ele ressurge aí, lá em 1912 eu conquistei o primeiro paraense. Seria algo mais ou menos nesse nível. Porque é claramente um campeonato amador, tem clubes que a maioria nem existem mais. O Remo pega La Salle, que é uma rede de educação mundial, que, enfim, faz clubes escolares, enfim, times escolares. Loyola, enfim, são clubes patéticos, não tem história nenhuma, nem dentro do cenário venezuelano, que dirá sul-americano e que dirá mundial. Então, para mim, não tem muito cabimento essa arrumação, e o pessoal, toda vez que ressurge esse assunto, fica alvoroçado. E o próprio, enfim, a própria instituição Clube do Remo, às vezes, faz questão de bater nessa tecla como se fosse algo relevante, o que é mais feio ainda, pega muito mal. Enfim, se eu pudesse extinguir isso da memória da torcida para sempre, porque é muito... Não é que é inútil, né? Porque, enfim, o Remo fez uma excursão num período que o Campeonato Brasileiro não existia, que o Remo eu acho que só disputava o Campeonato Paraense e outros campeonatos amistosos. Ok, o Remo ter disputado na época e ter vencido, né? Ok. Agora, trazer isso em 2021 como se fosse um motivo de glória, entre tantas competições que o Remo disputa oficiais, Campeonato Brasileiro, estadual, acho ridículo pra cacete. A critério de história, é interessante falar assim. Eu acho a critério de história, o Remo na época disputou, como histórico é interessante. Mas assim, a consideração que eles querem fazer com o título desse, não tem cabimento nenhum. Rafael, e a Taça Mundialito do Leão? Fale aí tuas considerações. Bom, é até meio engraçado falar, né? Que parece que todo ano surge essa discussão do que é mundial, não é, não sei o que, isso aqui. Como o Vitor já falou, né? Isso é importante historicamente para o Remo, mas considerar títulos assim, de grande importância, ainda mais no Mundial, aí desde a leiguice, né? A gente sabe que o Remo parece que está sempre... Eu não sei o que acontece com esse time, que parece que ele tem um teto, né? Toda vez que está prestes a conquistar algo importante, ele acaba ficando pelo caminho, né? Recentemente, por exemplo, perdeu o Série C para o Vila Nova, pior ainda, perdeu o Copa Verde para o Brasiliense, né? E é o que a gente bate nessa tecla, né? O Remo parece que não corre atrás de ter conquistas importantes, né? E é isso que acaba acontecendo, né? A torcida, também o próprio clube fica se vangloriando assim, dessas coisas. Torneio de Caracas, que quer considerar mundial, isso e aquilo, né? Para mim, só é válido pela história, né? Na década de 50, como o próprio Corinthians já falou, não tinha Brasileirão, né? Foi como eu posso dizer, isso foi algo importante na época, né? Na história do Remo, mas considerar mundial já é demais. Como eu vi, teve gente aí, né, aproveitando conta desse assunto já, teve gente pela TREG, todos esses grupos do Remo comemorando a audiência do Maicujo, né? E é isso que a gente fala, né? O torcedor do Remo, sua maioria, e aquele cara que fala que time é grande, que tem que receber e tal, mas tá sempre se contentando com pouco, né? É um torcedor que despreza, por exemplo, uma Copa Verde e comemora média de público, audiência em plataforma de streaming. E esse comportamento da torcida nada mais é do que o clube
da forma de pensar do clube, né? Por exemplo, o Remo já perdeu vários títulos, já perdeu vários títulos importantes nesses últimos anos. Nossa última conquista fora do... Tirando a Série C, mas fora a nível regional, tirando o Paraense também, foi em 71, né? Aquele Norte e Nordeste. Por mais de 30 anos ele veio buscar aí veio ser campeão da Série C, né? 2005. E é um clube assim, acho que não pensa muito mais de pra frente. Prefere pegar esses fatos do passado e querer transformar em algo grande, né? Mas, resumindo, né? O Mundialito tá mais que um torneio de pré-temporada na época do que um Mundial de Clubes. Não tem cabimento. Concordo. Tu tocaste também num ponto interessante, Rafael. O torcedor é engraçado, né? Ele adora comemorar pequenos feitos, mas cobrar os títulos, assim, cobrar uma Copa Verde, cobrar um título da Série C, eu já acho muito. Aí dia desse estavam comemorando a audiência do Maicujo, dia desse estavam comemorando o muro do Baenão. Enfim, não também criticando tudo que a nova diretoria do Remo fez em cima do Remo, mas assim, trouxe uma organização que antes não existia. Então eu espero agora que a gente alcance novos objetivos e não fique ligado a essas besteiras de audiência, um muro pintado, um LED, enfim, essas coisas aí que é mais para torcedor querer brincar de fazer brincadeiras aí, chacotes. Corneta, tu pode falar aí ou tu ainda tá ocupado? Pode falar agora. Bom, eu acho assim, tanto a torneio Hugo Chávez quanto o Tabu 33, eles eram coisas que eram para ficar apenas, eram para estampar apenas um livro na seção curiosidades sobre o Remo, né? Uma seção curiosidades é ok, você vai lá, olha, você sabia que o Remo em 1950 excursionou pela Venezuela, né? No período que o futebol de lá era amador, beleza, né? Você sabia, né, que o Remo ficou 33 jogos, né, sem perder para o Paysandu? Ok, estampa bem um livro de curiosidades. O problema é que o torcedor ele é tão carente, mas tão carente, que ele quer transformar a curiosidade em alguma coisa relevante a nível técnico, né? E no caso da taça Hugo Chávez é mais absurdo ainda do que o tabu, né? O tabu já é absurdo você querer tratar... Quer dizer, no tabu tu até tem um nível técnico, né? Porque você não perde, né, para um rival, mas ninguém liga para isso, né? Não é título, não é feito relevante isso aí, é uma coisa que ninguém liga. O Santos já ficou 11 anos sem perder pro Corinthians, mas o corintiano caga para isso, o santista caga para isso também. Por quê? Porque tem outra coisa para comemorar. Mas no caso da Copa Hugo Chávez é uma coisa mais absurda ainda, né? Porque você querer considerar isso como tendo alguma relevância a nível técnico é absurdo, porque todos os times, como o Tiandra falou, a maioria não existe mais, não são relevantes nem na Venezuela. E no final o Remo ainda enfrentou um grupo de operários que viviam numa comunidade espanhola lá em Caracas, né? E não eram nem jogadores, né? Era um grupo de operários que o Remo enfrentou, um grupo de operários espanhóis que viviam numa colônia espanhola lá em Caracas. Enfim, isso aí vale menos do que um parazão, né? É o que para enfrentar Não, ganhou acho que ganhou de 5-0, mas teve uma derrota aí, se eu não me engano. Se não foi na final, foi na semifinal. O Grêmio perdeu um jogo ainda. Que é ridículo. Foi, mas nem foi Copa, né? Foi ponto corrido mesmo. Era ponto corrido. Foi. Se fosse Copa, era capaz de o Remo ter perdido, né? Porque o Remo... Chega nas decisões e não consegue. Final, ele pega um time de escoteiros de 14 anos e perde. Às vezes usa esse argumento isso, aí do o Pelé, interessante né? também é que
interessante que durante mais de 60 anos, ninguém nem sabia disso aí, dessa taça. Todo mundo cagava para isso. Aí quando foi em 2013, que foi o terceiro ano em que o Remo ficou sem ter calendário, né? Pós 2009, né? O Remo ficou sem divisão mesmo, né? Quer dizer, o Remo já tinha ficado sem calendário antes, no segundo semestre, né? Sempre acontecia. O Paysandu também ficava. Mas chegou o ponto que, entre 4 divisões, né? O Remo ficou sem nenhuma divisão. E aí já era a terceira vez que isso acontecia. E aí o Orlando Ruffel, né? Que é o historiador do Remo, ele, no momento ali que o clube estava praticamente à beira da extinção, ele resgatou isso aí, né? Como forma de tentar dar um alívio para a torcida, né? Dar uma coisa para a torcida, como é que se diz a palavra? É um alento para o torcedor, mas o tiro saiu pela culatra, porque isso tornou a coisa ainda mais vergonhosa ainda, né? Mais vergonhoso ainda o André Cavalcante ter ido protocolar que esse título fosse reconhecido pela Conmebol, que a Conmebol não deve nem saber que isso existe, né? Não deve nem lembrar desses times, e aí torna a coisa ainda mais vergonhosa, ou seja, uma coisa que era para ser um alento, ou seja, acabou sendo uma coisa que faz que torna a coisa mais vergonhosa ainda, né? E a gente vê assim os torcedores realmente levando isso a sério. Não, porque a CBF e a Conmebol não querem que o Remo seja o primeiro campeão mundial do mundo, né? Cara, isso aí é risível. Do Palmeiras, né? Ainda falam que é porque o Palmeiras é beneficiado pela CBF, sendo que o Palmeiras e olha que o título do Palmeiras foi, a certo modo, com times mais relevantes, né, a nível sul-americano. O Palmeiras enfrentou a Juventus, né? Eu acho assim que se o Remo tivesse enfrentado o Real Madrid nesse Mundial, em Caracas, e tivesse perdido, sei lá, por 6-0, eu acho que isso teria sido mais honroso do que... Eu acho que aí sim você consideraria um feito, né? Ainda seria um feito muito mais honroso do que você querer considerar algum nível técnico nisso aí. Mundial, então, é uma coisa mais absurda, é o extremo do delírio. Então, acho que a torcida tem que esquecer isso, né? E se concentrar, né? Ou lembrar de coisas realmente relevantes, né? Como o título da Série C, as campanhas na Série A, as coisas assim, né? Os acessos, né? E... Copa Norte e Nordeste, né? Copa Norte e Nordeste pra mim é interessante. Buscar, porque eu não lembro essas Copas Norte e Nordeste. E buscar realmente título fora do Pará, né? Porque eu acho que o dia que o Remo ganhar, né? Passar a ganhar uma Copa Verde, ou ganhar mais uma Série C, de repente, por que não sonhar alto, né? Até uma Série B, né? Que hoje seria um feito muito maior do que a Série B de 71 e 84. Eu acho que no dia que isso acontecer, aí a torcida esquece todas essas merda, né? Negócio de tabu, negócio de... Porque isso tudo é reflexo de uma carência, né? A torcida, ela quer ter um feito grande, mas esquece que isso não... E toda vez E parece que a gente tá condenado a essa desgraça, né? Porque toda vez é associado com alguma coisa, né? Primeiro, o tabu foi quando a gente perdeu a Copa Norte. Aí eu acho que essa história do tabu cresceu. Aí depois, quando a gente ficou sem divisão, aí depois resgataram a Copa Chaves, e agora que perdeu 2 títulos seguidos, resgataram de novo isso, né? Ou seja, parece que a gente é amaldiçoado, né? Que no momento que é pra gente ganhar os títulos e essas merdas sumirem de vez do remismo, né? Da memória do remismo, aí a gente perde os títulos, aí isso reaparece pra fazer a gente passar mais vergonha. Enfim. Desabafei. Enfim, hoje o Corneta não tira o chapéu para a Taça Mundialito. Ai, caramba. Ok, senhores. Tivemos pergunta dos nossos ouvintes hoje. Só uma do Caio, né? Que ele perguntou qual foi o insucesso azulino que nos motivou a fazer o podcast. O podcast ou a gente torceu o Corneta? Não, para fazer o podcast. Eu acho que foi o da Série C 2019, né? Tanto da Série C 2019 quanto da Copa Verde 2019. O Despedro, aquela coisa toda, a gente ficou puto, a gente queria desabafar. Desabafar. E aí a gente criou essa porra aqui. Ninguém liga.
A gente criou esse corneta aqui mais pra desabafar, né? Às vezes eu nem lembro que existiu o Despedro, aí o corneta nem lembra desse merda. É que, Não, gente, voltou a ser auxiliar do Santos. ele foi indicado pelo Não, é isso que é o melhor. Ele não pelo veio Cauê, ele foi indicado, ele foi elogiado pelo Caê. Como era aquele cara, Caê Mota? Aquele repórter setorista do Flamengo? Eu nem sei. Não, mas é Eu isso que eu lembro. acho impressionante, porque ele veio supostamente como se os caras de lá jogando Série A se ligassem pro Remo na Série C na época. Ele veio com indicação do Abel Braga e do Cuca. Eu fiquei, como assim ele veio com indicação do Abel? O que esses caras têm a ver com o Remo na Série C? Já totalmente, enfim, uma situação deplorável, esperando a Série C do outro ano. Aí vem o Eudes Pedro, supostamente com a bênção do Cuca. Foda-se o Cuca, né? Veio com a benção. Eu nunca vi o Cuca pelo menos dizer. Eu recomendei o Eudes Pedro. Será que nenhum repórter que chegou a procurar isso? Ou tudo passou os boatos, né? Eu indiquei o Eudes Pedro, ele é um excelente profissional. Enfim. Ficamos por aqui por hoje, gente? Só uma última conclusão, né? Engraçado como a torcida comprou, né? Tanto a torcida quanto a imprensa compraram realmente essa coisa do Eudes Pedro, né? Eu lembro que teve uma treta entre ele e o Neto Baiano, o Eduardo Ramos, um monte de gente da imprensa. Não sei o que, o Remo tem que apostar no novo, não sei o que, o Eduardo Ramos tem que sair, não sei o que, né? Que a gente tem que apostar no novo, não apostar no velho, e tá aí. O Eduardo Ramos ficou no Remo, subiu com o Remo. E o Eudes Pedro estava treinando Predimina lá da Paraíba. Queriam tirar o Neto Baiano e o Brahma, tudo junto, que fosse embora, né? O Eduardo Ramos. E tá aí, o Eduardo Ramos continuou mesmo. Pois é. E a própria torcida exigiu a rescisão, né, do Eduardo Ramos, depois do Neto Baiano. Aí depois não querem ser chamados de legume. Então é isso, gente. A gente fala essas coisas, a gente é secador, a gente é bicolor, a gente torce contra. Sorte do dia hoje, você não é o administrador do perfil do Sampaio Correia. Pelo menos isso. Porque depois de hoje, eu nunca mais... Pelo menos ele não pediu parabéns, né? Também tem Não, mas depois de hoje, do perfil do Sampaio Correia, eu nunca mais vou criticar o perfil do Remo, olha, por botar Big Brother lá. Eu postei uma foto de uma gostosa, rendeu 163 comentários metendo pau em mim. Não mereço os parabéns. Ai, caramba. Então é isso, gente. Voltamos no nosso recesso, ainda meio enferrujado, que nem o Showa, né? Vamos ver se a gente entra no ritmo nos próximos podcasts. Podemos encerrar por aqui ou mais alguma coisa? Pode encerrar, maninho. Bora dar ali no açaí com peixe amanhã. Puxa. Uma fotinha nossa depois. Uma fotinha nossa depois? Então bora, amanhã todos... Ver o peso depois de dar-lhe no açaí com farinha. Ver o peso depois de dar-lhe no açaí. Isso. Eu até iria, mas eu me comprometi no começo da pandemia que eu só ia sair de casa com vacina. Que pena. Essa é a Eu também realidade. tô nessa. Eu só sairei de casa depois de vacinado. E avisa aí a galera aí que tá escutando nosso podcast que contém ironia, tá? Porque o pessoal pode levar a sério o que a gente fala. É isso, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu pela participação de vocês. Nosso 23º podcast, nossa segunda temporada. Estamos de volta. E lembre-se sempre, só corneta salva. Um abraço a todos. E até Remo CSA, né?
Beleza. Força, João. João tweetou hoje. Coincidência, nosso primeiro. Ai. Força, João, que você volte a comentar aqui com a gente. Abraços. Tchau, gente. Boa noite. Jogo da Globo. Tchau. Tchau.